eu estou em pé, me movimentando, eu acho que para o profético funciona bem. Mas para ensinar, para poder trazer discernimento, né, para podermos crescer, né, nessa graça do conhecimento do Senhor, eu acho que funciona melhor, pelo menos para mim, funciona melhor. Amém? Glória a Deus. Eu quero que vocês já abram as Bíblias de vocês. Vocês me ouvem bem, irmãos? Todo mundo me ouve bem, né? Josiane, se possível, me dá só um pouco mais de retorno. Na verdade, eu acho que só vir aqui vai resolver. Deixa eu ver aqui. Acho que já melhorou, era só posicionamento aqui mesmo. Ei, som. Ah, fui eu mesmo que apertei o botão aqui sem querer. Tá perdoado, viu, José? Abra os seus Bíblias em 1 Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 6. Nós vamos ler aqui o versículo 9 ao 10. Ok? 1 Timóteo, capítulo 6, 9 ao 10. Irmãos, hoje nós vamos falar aqui um assunto polêmico, né? É um assunto que eu coloquei ali no... Micael perguntou para mim, né, Levi, e aí qual que vai ser o tema da palavra? Eu falei, não sei, mano. Não faço ideia. Aí, baseado no texto, a gente, acredito que vocês já tenham entendido já sobre o que a gente vai falar. Mas por que é tão importante para nós, como cristãos, entendermos sobre esse assunto? Porque, irmãos, vamos ler, a gente vai entender já já, vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 9, diz o seguinte: mas aqueles que desejam enriquecer, caem em tentações e armadilhas, e em muitos desejos tolos e nocivos, que os levam à ruína e destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Irmãos, Paulo, ele é assim, acho que foi tremendo quando Paulo escreveu isso para Timóteo. Paulo estava escrevendo isso para uma igreja que estava vivendo uma realidade de avivamento. Timóteo já era ali pastor, né? Então, o conselho de Paulo já era um conselho ali praticamente no fim de sua vida, né? As duas cartas a Timóteo são cartas ali onde ele já estava já prestes a ir para o Senhor. E Paulo, ele deixa essas duas cartas, que eu acredito que são talvez uma das cartas mais relevantes a nível de conselhos para a igreja, de forma geral. Então, Timóteo, como alguém que já tinha recebido o episcopado, que já estava pastoreando, recebe os conselhos de Paulo. Timóteo, tome cuidado. Porque a teologia da prosperidade, as coisas deste mundo, principalmente o dinheiro, é algo tão perigoso que pode fazer, como a gente acabou de ler aqui, desviar o crente da fé. E afligir eles, fazer eles se afligirem, melhor dizendo, com muitos sofrimentos. Então, esse texto eu acredito que até quem nunca leu a Bíblia conhece, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Todo mundo já ouviu isso aí, né? Até quem a gente não era da igreja, talvez já conheça já essa frase. E é muito interessante porque, irmãos, o dinheiro, ele tem um poder muito grande para poder fazer, de fato, o crente desviar da fé. Seja na bonança, ou seja, na escassez, dinheiro, mamon, tenta exercer a influência na vida do cristão. Na bonança, através da soberba, através de fazer com que essa soberba, como disse Salomão, possa preceder a queda dele. Na escassez, fazer com que do tamanho a aflição faça com que ele desista, de repente, da própria caminhada, aceitando os convites, vivendo uma vida que não condiz com um cristão. A exemplo, né? Negando impostos, sonegando impostos, fazendo artimanhas, né, para poder não viver em integridade. Mas a gente sabe que é difícil. Ser honesto hoje no nosso país é difícil. Quem é empresário? Quem tem aqui CNPJ aqui, ó, tem uns irmãos empresários aqui, vários irmãos empresários. Tem irmãos aqui que declaram imposto de renda. Irmãos, a gente sabe que o nosso país cobra mais imposto do que Portugal cobrava da gente quando a gente estava sobre as mãos de Portugal. Ou seja, nós pagamos mais impostos do que quando éramos colonizados, sendo livres.
E isso é difícil, irmãos. Por quê? A tendência do mundo não é a tendência do cristão. Andar em integridade e em caráter exige uma honestidade dentro dos 100%. Ou você é 100% crente, ou você não é crente. Não existe você ser um mais ou menos cristão. Certo ou não, irmãos? Estou falando besteira não, né? Não existe isso. Na nossa vida financeira, no que diz respeito à nossa vida financeira, é exatamente a mesma situação. Afinal, nós não temos uma vida financeira secular, amém? Nós temos uma vida financeira governada por Jesus Cristo, amém? Nossa vida integralmente é do Senhor. Então, irmãos, falar sobre esse tema é muito, como é que é o nome da palavra? Não é nem desafiador, tem uma outra palavra que, polêmico, acho que a polêmica é uma palavra mais... Por quê? Ao mesmo tempo em que nós estamos aí talvez martirizados, muitos foram martirizados aí pela teologia da prosperidade. Eu já fui, irmãos, viu? De igreja de teologia da prosperidade, fui muito tempo. Na verdade, eu já fui de tanta igreja, fui do pentecostal, enfim, não vou falar os nomes não, né? Mas já fui de muita igreja e sei bem como é que funciona o processo. Então, hoje nós vamos falar sobre como a sua vida financeira ela pode influenciar na sua vida espiritual. Mas, além disso, como nós podemos trabalhar a nossa vida financeira a favor do reino de Deus e a favor da nossa salvação. Irmãos, a verdade é o seguinte, mais de 80% da nossa vida, escuta isso, mais de 80% da nossa vida, não, talvez 80%, algo nessa faixa. Algo na faixa de 80% da nossa vida se resume a dinheiro. Blasfêmia, crucifiquem o Levi. Irmãos, vocês vão entender, crucifiquem ainda não. Vocês vão entender. Irmãos, olha só, nós temos 24 horas do nosso dia. Mais ou menos aí, né? Eu vou pegar uma escala comum, um trabalho comum. Normalmente a pessoa trabalha cerca de 8 horas do seu dia. Normalmente a pessoa, nas horas livres, está pegando, ou seja, nas 8 horas que ela está trabalhando, ela está correndo atrás de ganhar o seu sustento, certo? Sim ou não? Ganhar o seu dinheiro. Para sustentar a sua família, para dar uma boa condição, para poder ofertar, para poder dizimar, para poder cuidar da obra do Senhor, amém? 8 horas do seu dia está nessa faixa. Outra parte do seu dia, talvez seja gastando esse dinheiro que você conquistou. Uma outra parte do seu dia é dormindo, essa aí eu vou contar como neutra. E talvez 10% do seu dia, seja integralmente, ou seja, um momento específico para o Senhor. Irmão, se a gente for pensar, nós passamos mais tempo dos nossos dias, do nosso dia a dia, pensando em como ganhar o dinheiro, como gastar o dinheiro, como administrar o dinheiro, e muito menos tempo resolvendo talvez as coisas do Senhor. Nós gastamos aqui 2 horas e pouco, né, o nosso momento de culto, 2 horas e pouco na nossa semana em um culto, mais 2 horas e pouco numa mesa durante a semana, certo? Esse é mais ou menos o tempo. Durante o nosso dia a dia, o nosso devocional, que vai levar talvez um tempo, mas eu imagino que muito menos do que 8 horas que nós trabalhamos, eu imagino que muito menos tempo do que nós dedicamos a buscar o nosso sustento financeiro. Percebe como a influência do dinheiro pode ser tão grande nas nossas vidas? Porque algo que ocupa tanto tempo no nosso dia a dia, existe, obviamente, dentro desse algo, um poder muito grande de influência sobre as nossas vidas. Se você dedica tanto tempo a isso, significa que nós temos um grande risco de ser manipulado por isso. Aí é onde mora o perigo de quando conversamos sobre dinheiro. Porque, irmãos, o dinheiro, ele em si, não é um problema. Pelo contrário, vai ser solução de muitas coisas, sim ou não? Vai ser solução de muitos problemas. O problema a palavra já é clara, o problema é o amor a esse dinheiro. É onde o pecado ele entra quando você começa a amar. E, irmãos, é muito fácil a gente se apegar, nós nos apegarmos àquilo que nós dedicamos a maior parte do nosso tempo. E por muitas vezes, sem pensar, por muitas vezes, sem querer, nós acabamos oferecendo a nossa vida para isso. Vou fazer um teste aqui com vocês, eu quero que vocês me respondam se puder.
quantas vezes no nosso dia, nós deixamos de, por exemplo, de cumprir o nosso momento de devocional com o Senhor porque apareceu uma urgência no nosso trabalho, porque apareceu uma demanda para poder cumprir, porque apareceu algo para poder fazer que tomou o nosso tempo. Eu sou o primeiro a me acusar aqui, e foram várias, viu, irmãos? Várias vezes. Por que a gente tem que se policiar tanto quando se trata desse assunto? Porque, de fato, se não nos policiarmos, se nós não vigiarmos no que diz respeito a este assunto, você será dominado por Mamon. E o perigo é estar dentro da igreja tendo a vida comum da igreja, fazendo as coisas que são da igreja, porém dominado por Mamon. Tendo o seu coração cheio da ganância que Paulo diz para Timóteo. Tá, mas Levi, mas e aí? Já que a minha vida, mais da metade da minha vida, mais da metade do meu dia, está dedicado a isso, como que eu posso fazer isso se tornar saudável e isso cooperar para a minha vida espiritual? Aí é isso que nós vamos conversar aqui. Bom, o texto ele trata claramente aqui sobre a palavra amar o dinheiro. Então, o objetivo nosso aqui é fazer justamente esse contrário, é não amar o dinheiro. Bom, entenda o seguinte, o amar ao dinheiro não necessariamente significa você ter ele como principal na sua vida. Vou dar um exemplo aqui. Eu amo vocês, meus irmãos. Amo todos vocês, amém? Amo vocês, mas eu amo mais a Marília. Ela é minha esposa, eu amo mais a Marília. Mas eu amar a Marília mais do que a vocês não significa que eu não ame vocês. Entendem o perigo? Porque às vezes a gente lê essa palavra, o amor ao dinheiro, e a gente entende que, não, ela está falando que eu tratar o amor ao dinheiro como algo acima de qualquer coisa. Não é isso, irmãos. Apóstolo Paulo está dizendo, o amor ao dinheiro, seja um amor pequeno ou seja um amor grande. Então, o amor ao dinheiro, sendo da forma que eu amo a Marília ou sendo da forma que eu amo vocês, e sendo da forma que eu amo, enfim, qualquer outra coisa, é totalmente nocivo para as nossas vidas espirituais. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É a raiz pela qual os homens conseguem e buscam poder. É a raiz pela qual os homens, pela qual existem as guerras. É a razão pela qual existe, talvez, tantas desigualdades. É a raiz pela qual existe todos os problemas. Amor ao dinheiro. Então, o nosso perigo aqui a forma de nós nos avaliarmos, melhor dizendo, nessa situação o quanto o nosso coração é influenciável pelo dinheiro. A pergunta que eu quero que você se faça nessa noite é: o quanto o meu coração é influenciável pelo dinheiro? Eu tenho um teste aqui que ele é muito interessante, isso eu aplico na minha vida. A forma que eu entendo, e isso pode ser que não funcione para todos, mas para mim funciona bem, eu acredito que pode funcionar para cada um de vocês também. A forma que eu avalio se o meu coração está amando o dinheiro é o quanto ele influencia no meu estado. O que eu quero dizer com isso? Se o dinheiro ou a falta dele tem o poder de afetar o seu contentamento no Senhor, então esse é um grande sinal de alerta. Entenda, se a sua alegria, se a sua felicidade, ou vice-versa, se a sua tristeza, a sua desilusão, se a forma que a sua vida está sendo guiada, se a forma que você está se sentindo agora está sendo influenciada pelo dinheiro, esse é um grande perigo. E se isso afeta o seu contentamento no Senhor, o sinal é de alerta máximo. Porque se para você estar bem com o Senhor, você precisa estar na bonança, meu amigo, Mamon vai te jogar, vai te arrastar o tapete ali e vai querer fazer com que você vive sempre na escassez. E se for o contrário, também, meu amigo, ele vai te jogar com o dinheiro lá em cima. Porque, irmão, você sabe, né? Tem gente que não sabe ter dinheiro. Tem gente que não consegue ser fiel ao Senhor se tiver o dinheiro. Obviamente, eu não vou dizer, mas já conheci pessoas que são assim, que na bonança se afastam do Senhor, mas na escassez se aproximam do Senhor. Então, assim, entenda, se o seu contentamento, ele está sendo influenciado, o seu contentamento no Senhor está sendo influenciado pelo dinheiro, você precisa reavaliar a sua vida.
Irmãos, o dinheiro, ele precisa ser nas nossas vidas como cristãos um instrumento, seja para abençoar as nossas famílias, nossas empresas, nossos trabalhos, enfim, seja para abençoar ao nosso próximo, a igreja, e para qualquer fim. Ele precisa ser apenas isso, um instrumento. Porque quando colocamos o dinheiro em seu devido lugar, irmãos, metade dos problemas de muita gente são sanados. Metade dos problemas são sanados. Bom, irmãos, então nós vamos seguindo aqui, e aí eu quero que vocês me ajudem a pregar, vocês vão estar junto comigo aqui nesse processo. Antes de qualquer coisa, eu preciso esclarecer algumas coisas aqui para vocês, tá bom? Tudo que nós vamos falar aqui agora à noite, todos esses passos aqui que nós vamos seguir agora à noite, é partindo do princípio de que nós não damos nada para poder receber do Senhor. Nós já recebemos do Senhor e por isso nosso coração, sendo grato, nós damos. Amém? Então tudo que você vai ouvir aqui agora não é barganha com Jesus. Pelo amor de Deus, irmãos. Então fuja desse sentimento no seu... Se vier esse sentimento no seu coração, você grita, está repreendido. Amém? Então tudo é porque nós já recebemos do Senhor. Outro ponto muito importante é que ser bem-sucedido financeiramente, irmãos, não quer dizer que você é salvo. Ser mal-sucedido financeiramente não quer dizer que você também perdeu sua salvação, pelo amor de Deus. Tá bom? Nós estamos falando aqui de outra situação. Então, existe um engano muito grande, e isso vindo principalmente da teologia da prosperidade, que correlaciona você ser bem-sucedido financeiramente com salvação. Isso é totalmente equivocado, porque existe, na verdade, um perigo maior em você ter do que você não ter. Afinal, o próprio Jesus disse que é muito difícil o rico entrar no reino de Deus. O que ele fala? É mais fácil o camelo passar pelo fundo da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Ou seja, é uma missão dura. Sim ou não, irmãos? Pensa comigo. O camelo entrar no fundo... Gente, só um detalhezinho que é importante, um parênteses. A agulha, eu descobri tem uns 3 anos, mas a agulha não é agulha não, viu? De costurar roupa, não. A agulha que o texto retrata é o local por onde passam ali os animais pequenos, as ovelhas, né? Então, ele está dizendo que é um lugar muito apertado para passar, mas que tem como passar sendo rico também. Amém? Então, essa é a agulha que o texto relata. Então, é mais fácil passar. Mas por quê? Vamos pegar o exemplo aqui da viúva. A viúva, Jesus ele vê ali a viúva entregando tudo que ela tinha no altar, com seu coração devoto ao Senhor. E Jesus traz ela como um exemplo. Ela deu tudo o que tinha. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, você vai ser bem honesto comigo. O que é mais fácil? Você dá tudo o que você tem quando você não tem nada? Ou você dá tudo o que você tem quando você tem tudo? Você entende por que é difícil? Por que Jesus relaciona essa dificuldade do rico entrar no reino do céu? Porque é muito mais difícil, irmãos, você administrar a sua vida espiritual no sucesso financeiro. Essa é uma realidade. O sucesso financeiro pode mexer fortemente com a nossa cabeça. Sucesso financeiro pode fazer com que você perca a sua salvação mais rápido do que se você estivesse na escassez. Então, é muito mais fácil você entregar o seu tudo quando você não tem nada a perder. Agora, quando você é chamado para poder entregar tudo e o Senhor fala, me dê tudo que você tem. Quando você tiver casa, carros, aviões, enfim, o que você tiver. Quando você tem tudo, é muito difícil, irmãos. Então, o Senhor, por muitas vezes, ele vai provar o nosso coração. O quão disposto você está a entregar tudo a Ele, caso Ele te peça. Quão disposto o nosso coração é para fazer esse processo. Então, continuando aqui dentro do que a gente está falando, tá bom? Tudo que a gente vai conversar não é uma receita de bolo para enriquecer, para ser bem-sucedido, mas é algo, e também não é uma receita de bolo para qualquer outro tipo de coisa. Na verdade, o que nós vamos conversar aqui são passos para que nós tenhamos uma vida espiritual alinhada no que diz respeito ao âmbito financeiro. Irmãos, sejamos honestos, a nossa vida financeira influencia ou não na nossa vida espiritual? Influencia. Agora, o quanto ela tem o poder de influenciar nas nossas vidas? É isso que a gente vai conversar aqui agora e é isso que a gente vai relatar e trazer. Vou tentar aqui ser
o mais objetivo possível, né? Se bem que hoje nós estamos com horário, né? Glória a Deus. Bastante tempo aqui, talvez a gente nem use todo o tempo. Então, vocês entenderam aqui a correlação que eu fiz sobre a questão da viúva? Deu para entender aqui, certo? Um outro exemplo do oposto, como é claro, é a questão do jovem rico. O jovem rico é totalmente, ele mostra a situação. E é claro, o texto bíblico ele é claro em dizer que ele não quis seguir Jesus porque ele era dono de muitos bens. Então, veja como é perigoso. Veja como é perigoso. Jesus, ele quer, irmãos, com certeza, entregar muitos talentos em nossas mãos. Jesus, ele quer entregar muita semente em nossas mãos. Mas essas sementes, elas não são apenas para serem comidas. Essas sementes são para gerar frutos eternos para o reino, acima de qualquer coisa. Amém? Vamos seguindo aqui então, irmãos. Então, nós vamos seguir aqui uma conversa para que Mamon não domine, não tenha poder de dominar a sua alma. Amém? Nós vamos sair aqui munidos, irmãos, de ferramentas para que o Senhor não permita e nós não venhamos a permitir que Mamon domine a nossa alma. Amém? Nossa vida por inteiro, por integral, é do Senhor. Não é só nossas finanças, mas a minha vida, a minha família, a minha casa, qualquer coisa que eu tiver, tudo precisa estar sendo entregue nas mãos do Senhor. E de forma integral. Amém? Vamos seguindo então aqui. Irmãos, olha só. Eu trouxe aqui 4 pontos. Eu já trouxe uma certa vez, acredito que alguns anos atrás, eu trouxe aqui algo nesse sentido, dessa ministração, né? Trouxe alguns incrementos e eu acredito que é muito importante, sabe? Principalmente para os dias e para a forma que a gente vive hoje. Né? Nós vivemos uma vida, vamos dizer aqui, num sistema capitalista, onde nós precisamos correr atrás do nosso pão, onde nós precisamos fazer a nossa vida acontecer. E glória a Deus, porque está escrito que do suor do rosto o homem vai comer do pão, amém? Então nós vamos continuar suando, vamos continuar correndo atrás do pão, mas de forma saudável e de forma que o nosso coração continue voltado para o Senhor, amém? Irmãos, então vamos seguindo lá. Eu trouxe aqui 4 pontos que eu vejo, irmãos, que são essenciais. Certa feita, há mais ou menos 4 anos atrás, eu fui muito ministrado para o Senhor nessa questão da área financeira. Né? Bom, para quem já me conhece há algum tempo, né, o Senhor me confiou uma empresa para poder tocar. E para mim sempre foi muito desafiador tratar dessas questões financeiras. Por mais que desde pequenininho eu tenha aprendido com meus pais a dizimar, a ofertar, mas a gente sempre tem uma dificuldade muito grande de ser tratado nessa área financeira. E o Espírito Santo ministrou muito forte isso no meu coração, e eu tenho certeza que esses 4 pontos que eu vou trazer aqui para a gente também pode tocar o teu coração, e eu creio que no nome de Jesus pode impactar também a sua vida espiritual na área financeira. Amém? Um ponto muito importante, irmãos, que são divisores, no meu ponto de vista, foi um divisor de água para a minha vida, está no tema que eu chamo de legalidade. Dos grandes problemas que nós temos é a legalidade que nós permitimos Mamon tocar na nossa semente, tocar naquilo que o Senhor confiou a nós. Davi, o que você quer dizer com isso? O que significa essa legalidade? Eu vou te contar uma história e vocês vão entender. Pastor Igor ontem contou uma história que é muito interessante, que está totalmente dentro do que eu vou falar aqui, porque eu vivi algo muito semelhante. Lá assim que eu casei, em 2016, Marília fez essa loucura de querer casar comigo e eu aceitei. Mas ela foi mais, gente. Foi muito corajosa, né? Eu casei. Trabalhando ali no trabalho. Eita, varão, grande será teu galardão, profeta. Aleluia. Glória a Deus. Ela fez essa proeza de querer casar comigo, né? E por que eu tô falando isso, irmãos? Porque a gente casou sem nenhuma condição para poder casar. Foi só na coragem mesmo, viu? Eu tinha 19 anos, ela tinha 21, né? E assim, foram muitos desafios, porque eu não tinha um emprego fixo. E para melhorar a situação, eu trabalhava, né? Eu prestava serviço para a minha mãe, que tinha uma empresa, prestava serviço para ela. E, gente, foram muitas dificuldades que a gente passou. Por quê? Tava dando tudo certo, empresa fluindo, tudo certo, tudo bem. Casei e começou a dar tudo errado na empresa. Tudo começou a ir de ponta cabeça. E recém-casado,
a gente fez algumas dívidas, né, dentro do processo para poder casar e tudo. Por mais que tenha sido um casamento extremamente simples, mas nós compramos algumas coisas, alguns móveis, fizemos algumas coisas, e nós tínhamos desafios e nós tínhamos o aluguel para poder pagar, que era algo muito importante ainda. E era um aluguel extremamente alto, no valor de R$ 400. Um aluguel extremamente alto, mas você vê, a situação foi tão difícil que nos primeiros meses deu tudo certo, mas as coisas começaram a desandar. Alguns princípios eu quebrei, e nós vamos chegar nesses princípios ainda, nós vamos falar sobre eles. E esses princípios sendo quebrados, eu acabei abrindo uma legalidade na nossa família para que Satanás tocasse na nossa vida financeira. Fim das contas, eu vou resumir um pouco a história. Fim das contas, nós fomos demitidos da casa, expulsos da casa, devendo 4 meses de aluguel, desse valor tão alto quanto vocês estão vendo, de R$ 400, e nós fomos morar na casa dos meus pais. Meu pai cedeu um quarto lá, nós ficamos lá 1 mês, até eu conseguir um emprego fixo depois, e nós nos mudamos, né? Voltamos para outra casa e a vida seguiu. 2016 passou, 2017 passou, aqueles processos do início de casamento, né? Aquela dificuldade de alinhamento. Irmãos, casamento no início já é difícil, mas queira casar com dificuldade financeira, você vê como é mais difícil ainda. Você aumenta em dobro aí a dificuldade do processo. E essa foi a nossa realidade. Ali dentro depois de uns 3 anos, 2 anos e meio mais na verdade, que a gente saiu da casa da pessoa em que nós morávamos, nós começamos a caminhar com o pastor Igor. E nós ouvimos, inclusive, esse testemunho que ele deu ontem, que foi da lojinha que ele tinha. Vocês lembram? Quem estava aqui ontem? Todos estavam aqui ontem? Não, né? Ele deu um exemplo, vou ser bem rapidão. Ele deu um exemplo de quando ele alugou uma loja, a loja não deu certo, faliu, e ele saiu devendo um aluguel. Depois de muito tempo, o Senhor lembrou ele deste homem que ele devia o aluguel. E incomodou para que ele fizesse o pagamento dessa dívida. E foi justamente isso que aconteceu. 2 anos se passaram, a gente não estava, obviamente, bem ainda, né, estruturado financeiramente, mas alguns discernimentos já tinham vindo. E um dos discernimentos que eu sempre sentia o Espírito Santo me tocando é: você ainda deve àquela mulher. Você ainda está devendo àquela mulher, rapaz. E aí eu fingia que nada estava acontecendo. Eu falei: não, isso é coisa da minha cabeça, é loucura. Eu lembro que eu devo àquela mulher, ela falou para eu ir embora, ela que quis que eu fosse embora. Mas como não ia querer também, né, irmãos? E aí, beleza, foi passando o tempo. Depois que a gente foi ministrado sobre isso, chegou um momento que foi muito latente em nosso coração essa situação. E aí eu falei com a Marília, conversei com ela, falei: amor, a gente precisa alinhar a nossa vida financeira. Estava devendo alguns cartões que tinha virado bola de neve. Gente, aquela situação, né? E devendo ela, né? Tinha outras prioridades para poder pagar. Prioridades assim, né? Para poder, coisas da família mesmo, né? Nosso dia a dia precisava do dinheiro, que já era muito pouco também, mesmo tendo conseguido um outro emprego. E dentro dessa situação, eu resolvi falar com aquela mulher. E resolvi romper com a legalidade que tinha aberto no mundo espiritual. Resolvi, na verdade, não só com ela, mas com todas as dívidas que eu tinha, né? Fui atrás de Serasa Experian, vi as negociações que tinham lá. Aceitei tudo que tinha de negociação lá, aceitei. Devia ter pelo menos uns 4 cartões lá que eu tinha que acertar. E no fim das contas, irmãos, por que foi muito importante romper com esse processo de legalidade? Porque quando a gente abre essas legalidades e nos tornamos devedores, o que a palavra fala? Quando a gente vira devedor de uma pessoa, quando a gente pega emprestado de uma pessoa, nós nos tornamos escravos dessa pessoa. E eu precisava, irmãos, de toda forma desamarrar dessas pessoas para que as coisas começassem a fluir nas nossas vidas. E eu estava, meu Deus, e eu relutando, falando: gente, era a mesma situação do rapaz de ontem lá. A mulher era cheia de casa, gente, ali eu morava nas onde era mesmo? 108? 108. Morava na 108, gente, ela tinha prédio, tinha casa, era dono de loja de importação, de coisa. Eu falei: ela não precisa do meu dinheiro. Foi a mesma coisa que o pastor Igor. Não precisa do meu dinheiro, gente. O que vai fazer diferença? Mas é aquilo que o pastor fala e aquilo que eu repito a vocês. Não se trata dela, se trata de nós. É nós quem precisamos nos desembaraçar dessa escravidão. É nós que precisamos soltar essa amarra que amarra nossas vidas às outras pessoas, porque, irmãos, caso contrário, isso persegue. E isso faz com que Mamon tenha legalidade para tocar na nossa vida financeira. E eu estava sendo tocado. Sabe por quê? Porque, irmãos, eu estava trabalhando num lugar fixo, ganhava um dinheiro que supria as minhas necessidades, as nossas necessidades, que eram muito poucas, e ainda trabalhava em outro lugar.
Então eu trabalhava dia sim, dia não à noite em um lugar e durante o dia trabalhava em outro lugar, né? Fazendo instalação, coisa, correria total. E não via esse dinheiro de jeito nenhum. Eu falava, gente, aí era quando começava a ganhar dinheiro, batia carro. Pouca semana que eu tinha pegado um carro para trabalhar, já bati ele já. Miquel até me ajudou a consertar esse carro. Uma bênção, meu irmão, esse irmão aí. Eu aprendi muito com ele, inclusive, sobre esses processos do que a gente está conversando. Mas não via, gente, cor de dinheiro. Não via de jeito nenhum. E eu ficava perguntando, Senhor, o que está acontecendo? Estou sendo roubado pelo Bradesco, só pode. Esse Bradesco, eu acho que é por isso que esse banco é grande desse jeito. Porque eu não vejo. Aí pegava o extrato todinho do mês, fazia a conta, tudo, olhava e tudo. E nada da conta. A conta fechava, né? Dava certinho. Eles não estavam me roubando, não, viu, gente? A conta fechava certinho, mas a conta da minha cabeça não fechava. Porque o dinheiro não ficava. Teve uma vez que eu trabalhei todo dia de noite, de plantão, todo dia de noite. Rapaz, eu falei, agora vai romper o negócio. Chegou no outro mês, comprei uns negocinhos ali no AliExpress, um outro negócio ali, um presentinho pro Davi. E depois, quando eu olho na conta, eu falei, cadê o dinheiro? Sumiu. Irmãos, é como se eu tivesse ficado cego. É como se eu tivesse ficado cego. O dinheiro parecia que sumia da conta e eu não conseguia enxergar onde estava indo. Mas eu não enxergava essa legalidade. No fim das contas, fechando esse parênteses, voltando à história, eu entrei em contato com a dona da casa. Eu falei, olha só, eu não tenho dinheiro para poder te pagar agora. Mas eu acho que ela era cristã também. A gente nunca conversou sobre esse assunto. Eu falei, não tenho dinheiro para conversar para te pagar agora, mas eu quero fazer um acordo com você, alguma coisa, de uma forma, eu quero ir te pagando, eu preciso sanar esse problema na minha vida. Né? E ela entendeu, ela falou, Levi, faz o seguinte, me dá X valor por mês para até completar um tal valor. Tá perfeito, então vamos fazer dessa forma. Ia fazer falta? Ia demais da conta, irmãos. Ia fazer falta. Mas o Senhor ia, assim, eu estava confiando de que essa legalidade ela precisava ser rompida para que tudo aquilo que o Senhor tinha para entregar nas nossas mãos pudesse fluir. E eu estava realmente, eu não tinha o dinheiro, não. A mesma coisa foi com os bancos. Eu entrei em contato com os bancos ali, acho que no Serasa, né, eles fazem aquelas negociações quando a pessoa está em dívida, né? E fiz essas negociações e teve uma situação que foi até interessante. Eu também não tinha o dinheiro para poder sanar esse acordo. Mas o que aconteceu? Eu me coloquei na posição de sanar esse problema. Eu não tinha um acordo, não tinha o dinheiro, mas eu falei o seguinte, eu vou juntar esse dinheiro até chegar no valor que dá para poder fazer. Ia, infelizmente, pagar uns jurinhos a mais, uma multa a mais, mas era o que eu conseguia fazer no momento. Eles não tinham outro tipo de acordo para poder fazer. Mas só o fato de eu ter me movido para poder sanar esse problema, sanar essa legalidade, já se abriram as portas no céu já e fecharam as portas de Satanás para tocar na minha vida financeira. Então, por muitas vezes acontece, irmãos. A gente tem uma dívida, às vezes, que é tão alta que a gente não consegue sanar esse problema. Mas o que a gente pode fazer? Nos mover de alguma forma para poder sanar esse problema. Tá, ele não aceita esse acordo, mas eu posso ir juntando aqui e vou sanar esse problema. No fim das contas, irmãos, essa legalidade foi rompida. Consegui ali pagar com muito custo, paguei todos os problemas, todas as questões do cartão, paguei ali todas as situações que eu devia para a pessoa do aluguel. Sanei ali também, acho que tinha algumas contas de água e luz, sanei também todos esses problemas. Enfim, quebrei as dívidas, quebrei todo esse processo. Irmãos, como foi importante para a nossa vida isso? Como foi importante? E eu quero dizer aqui para você como é importante você quebrar essas amarras da sua vida. Sabe, às vezes você está aqui e de repente tem uma situação igual a mulher da casa lá. De repente tem um cartão que você esqueceu, de repente tem alguma coisa, irmãos. Se mova nem que seja um pouco para poder conseguir. Às vezes você não tem a condição de sanar o seu problema agora. Mas você se mover para poder fazer com que esse problema seja sanado, irmãos, isso já vai mudar drasticamente a tua história. Isso vai tirar já das mãos de Satanás a legalidade. Porque, irmãos, o acusador, enquanto ele estiver munido de munições mesmo para poder te acusar, ele vai te acusar. O papel dele é esse. É chegar lá, Senhor, mas você vai prosperar esse cara aqui que está amarrado, está escravizado por outra pessoa? Aí você vai abençoar essa pessoa aqui que tem uma amarra na vida dele dessa forma? Irmãos, a missão de Satanás é o quê? É acusar.
Não lembro qual texto, mas um dos textos bíblicos vai dizer que ele é o acusador das nossas almas. Ele vai acusar, e enquanto ele puder acusar, ele vai continuar acusando. Então, irmãos, é extremamente importante. Um dos 4 princípios que eu vejo que é extremamente relevante para que a nossa vida espiritual financeira, eu sempre trato dessa forma, nossa vida espiritual financeira seja resolvida, esteja em paz, é sanar todo tipo de ilegalidade que você tem. Sane, irmão, sane esse tipo de... Se movimente para isso. Quando a gente se movimenta para sanar esses problemas, eu sei que é difícil, irmãos. E eu sei o quanto foi difícil para poder fazer isso. Mas, irmãos, eu sei também o quanto foi importante. O quanto o Senhor queria que eu fizesse isso, para que Ele me confiasse em novas ações. Então, por muitas vezes, o Senhor tem algo grande para entregar, uma semente grande para entregar para que você semeie. Mas por muitas vezes as portas estão fechadas porque existe algo que você ainda precisa resolver na sua vida. E essa é uma realidade, irmãos. Infelizmente, eu sei que é como eu disse, é polêmico a gente falar desse assunto. É polêmico. Mas essa é uma realidade. A gente precisa se mover para não dever nada a ninguém a não ser o amor. Essa é a única dívida que você pode ter com seu irmão. Amor. Única dívida que nós podemos ter com alguém. Então, irmãos, a legalidade, ela vai trazer, primeiro, muitos prejuízos. Segundo, uma estagnação financeira na sua vida. E terceiro, a falta da paz para o sono. Porque eu lembro que eu não tinha paz não para dormir. E o cabra perde a paz. O cabra perde a paz. Amém, irmãos? Nós vamos seguir dessa forma, vamos viver dessa forma, a ganhar o reino de Deus, sem ter amarras nenhuma com ninguém. Amém? Vamos seguindo aqui. Então, esse é o primeiro princípio, a legalidade. Não dever nada a ninguém, a não ser o amor. Segundo princípio, irmãos, que é extremamente relevante, trata-se, o segundo e o terceiro vão tratar diretamente com aquilo que nos movemos no reino de Deus. O segundo princípio que eu quero trazer é sobre o dízimo. Irmãos, o dízimo, eu vejo ele não só como uma lei de Moisés, mas uma lei universal, uma lei espiritual que já existe desde sempre. A Bíblia vai relatar a história de Abraão. Você sabe que Abraão, vou resumir também uma história para vocês. Abraão lutou contra outros reis, contra outro reinado. Depois de ter ganhado essa guerra, o Senhor ter dado essa guerra a ele, Melquisedeque, que era conhecido como sacerdote do Deus Altíssimo, chega para o cumprimentar, abençoa a vida de Abraão. E o que Abraão faz, irmãos? Alguém lembra? Adeus, pastores da casa. Mas o que ele faz? Ele dá a oferta, ele dá um dízimo, ele dá 1/10 de tudo o que ele tinha aos pés de Melquisedeque, que ele reconhecia, esse é o ponto mais importante, porque ele reconheceu o sacerdócio do Deus Altíssimo sobre a vida de Melquisedeque. Então, ele enxergando a autoridade espiritual na frente dele, Abraão, antes que existisse lei. Você pode dizer, não, Levi, mas é do tempo da lei. Gente, Abraão é pré-lei, tá bom? A lei veio existir muitos e muitos séculos depois. Séculos? Séculos, né? Pelo menos só 400 anos foi de escravização, né? Então, bem antes disso. Então, possivelmente em torno de 600 anos, antes de que houvesse o nascimento da lei, a escrita da lei, Abraão já estava depositando o seu dízimo aos pés de Melquisedeque. É mais ou menos isso mesmo, né? É bem no início. Então, por que Abraão decidiu dar 10%, decidiu dar o dízimo aos pés de Melquisedeque? Por quê? Se não existia lei. Abraão enxergou a autoridade espiritual. Irmãos, de alguma forma, o Senhor Deus o impulsionou a entregar o seu dízimo ao sacerdócio. Porque quando a gente entrega, irmãos, ao sacerdócio, como nós entregamos aos pés de algo que representa o nosso Deus, no nosso caso, né, nos dias de hoje, né, nós entregamos na nossa igreja, né? Quando nós fazemos isso, nós não estamos honrando apenas esta casa, apenas a igreja, Abraão não estava honrando apenas Melquisedeque. Ele estava honrando ao Senhor. Ele estava honrando o Deus Altíssimo ao qual ele cria.
Então, o dízimo, ele não se trata de uma oferta. É totalmente diferente. O dízimo é honrar ao Senhor com a primazia daquilo que você tem, daquilo que o Senhor te proporcionou. Lembra que a gente falou lá no início? Nós não vamos falar aqui de você dar algo para poder receber. Nós vamos falar de entregar ao Senhor porque já recebemos. Porque Ele já é e já fez nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus de vocês, irmãos? Aleluia. Então, irmãos, o dízimo, ele é um princípio, pelo que eu entendo, vendo esse contexto, o dízimo, ele é um princípio eterno nas nossas vidas. E ele é, no meu ponto de vista, inegociável para quem entende que todas as benfeitorias, todas as circunstâncias nas nossas vidas advêm do Senhor. Então, para quem entende que a sua vida, ela é as sementes que chegam a você, vem do Senhor e não da força do seu próprio braço, para quem entende isso, dizimar é honrar e entendendo que o Senhor é quem nos proporciona. Amém? Vamos seguindo então. Lemos aqui então sobre a legalidade, não dever a ninguém nada a não ser o amor, sobre o dízimo. E o terceiro princípio trata-se sobre ofertar, semear. Isaac, coloca, por favor, o texto de, se você quiser abrir em sua Bíblia, coloque o texto de 2 Coríntios, capítulo 9. Enquanto isso, eu vou tomar meu cafezinho aqui. Honrar o Luan. Honrar a água que é essa. Está honrado, barão. 2 Coríntios, capítulo 9, nós vamos ler dos versos 6 ao 10. Olha só que interessante, irmãos, que Paulo escreve. Amém, essa versão mesmo. Lembrem-se, quem lança apenas algumas sementes, obtém o quê? Quem lança apenas algumas sementes, obtém o quê? Mas quem semeia com fartura, também obtém, uma colheita farta. Vamos seguindo. Eu vou ler daqui, porque eu não consigo ficar de costas desse jeito, não. É uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Deus é capaz de lhe conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo tempo vocês tenham o quê? Tudo o que precisam. Continuando. Ou seja, tenham tudo o que vocês precisam. E muito mais ainda, para repartir com os outros, como dizem as Escrituras. Compartilha generosamente com os necessitados. Seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Pois é Deus quem supre a semente para o que semeia. Ou seja, Deus quem entrega o recurso para quem vai semear. Vocês entenderam isso, né? Retornando. Pois Deus é quem supre a semente para o que semeia, e depois o pão para o seu alimento. Da mesma forma, ele proverá e multiplicará a sua semente, e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Ofertar, semear. Irmãos, esse daqui é um outro princípio que, no meu ponto de vista, ele é divisor de águas para uma vida espiritual, financeira saudável. Para quem entende, irmãos, que o seu dinheiro não é seu dinheiro, quem fez o curso Crown vai entender o que é isso. A gente lê um livro no curso Crown chamado Seu Dinheiro, que na verdade não significa não nosso dinheiro, mas o dinheiro que é do Senhor, mas confiados a nós como mordomos do reino. O que basicamente está escrito aqui, irmãos, é que nós somos um mordomo das sementes que ele coloca em nossa mão. Sendo mordomos, irmãos, nós devemos fazer o quê? O que o nosso Senhor manda a gente fazer, certo? O mordomo que ele não faz o que o seu Senhor manda fazer, ele é despejado, não é? Eu não teria, se bem que hoje mordomo acho que nem existe, mas existe? Talvez exista, né? Mas o mordomo, aquele a quem serve ao seu Senhor, precisa servir com excelência ao seu Senhor. E da forma tão importante quanto servir com serviços mesmo, é servir com as sementes que ele entrega em sua mão. A palavra do Senhor ela vai trazer a parábola dos talentos. Jesus ele traz as parábolas dos talentos, onde a um Senhor confia 1 talento, a outro 2, a outro 5 talentos. E ele exige
esse senhor que entregou os talentos, ele exige um retorno desses talentos dos seus servos. Parte desses talentos, irmãos, obviamente, é os nossos serviços, a nossa vida entregue ao Senhor. Mas como nós dizemos, a nossa vida sendo entregue por completo, tudo o que compete à nossa vida é do Senhor. Então, as sementes que são entregues nas nossas vidas, que são colocadas, confiadas às nossas vidas, elas vão servir para serem semeadas. Mas essa mesma mão que nos entrega a semente para semear, ele também vai entregar a nós o quê? O pão para o nosso sustento. O Senhor conhece muito bem as nossas necessidades, irmãos. Ele sabe do que nós precisamos claramente. Ele sabe quais as nossas necessidades, na verdade, muito melhor do que nós mesmos achamos que sabemos, na verdade? Então, o Senhor conhece o nosso coração. Ele conhece as nossas necessidades. Irmãos, ofertar, semear, entregar essa semente, as sementes, irmãos, tem um nível de relevância para podar o teu coração, para circuncidar o teu coração de uma forma poderosa. Semear, irmãos, semear. Semeia nas nações, semeia nos missionários da casa, semeia na vida de um irmão, semeia na igreja, irmão, semeia. Você é um semeador no reino de Deus. E às vezes, irmãos, o Senhor vai nos convidar, nos chamar a entregar sementes que você vai relutar em seu coração. É o que a gente chama do momento onde o Senhor prova o teu coração. O Senhor, ele confia a nós as sementes. E por muitas vezes nós queremos comer as sementes que é para nós semearmos. Aí é onde surgem muitos problemas. É quando nós achamos que a semente, o recurso que o Senhor entrega nas nossas mãos, é simplesmente para nós. Entenda, as sementes, os recursos que são entregues nas nossas mãos, eles são sim para que nós alimentemos, né, as nossas próprias vidas, mas principalmente para servirmos ao reino com essas sementes. Irmãos, como é maravilhoso você poder saber que o recurso que chega à tua mão não é você que traz esse sustento, não é a força do teu braço. Como é maravilhoso você ter a plena ciência de que o recurso que chega a você não é fruto apenas do esforço do teu braço, mas é fruto de uma misericórdia, de uma graça do Senhor que te alcança. Quando a gente entende isso, irmãos, valor nenhum vira incômodo em nosso coração para ser entregue ao Senhor. Irmãos, quantas vezes eu já vi ali... Quem já foi no encontro profético aqui? Quem já foi no encontro profético da MCM? Encontro profético, temos muitos irmãos. O encontro profético acontece em uma determinada, acho que a época da Páscoa, né? Na época da Páscoa, né? Todo ano acontece. Irmãos, quantas vezes já vi pessoas ali entregando tudo que tinha e posteriormente vindo trazer os seus testemunhos de como o Senhor, ele honra a quem o honra. É como a gente leu aqui, irmãos. A palavra ela é muito clara. O Senhor, ele coloca no nosso coração, ele concede ao nosso coração o que nós devemos fazer. E por muitas vezes nós seguramos a semente que ele entrega na nossa mão quando deveríamos despejar essa semente para que ela gere mais frutos eternos. Olha só que interessante o que nós lemos aqui. Ele proverá e multiplicará a sua semente para que por meio de nós, para que por meio de vocês, eles gerem frutos de justiça. Ou seja, você é um canal, um instrumento para gerar frutos de justiça onde você passa. Você é um canal, irmãos, para gerar milagres na vida de algumas pessoas. Você é um canal para poder gerar transformação na vida de pessoas, para sustentar missões em determinados lugares, para sustentar ali os missionários que estão no campo, para poder, obviamente, sustentar a casa onde nós estamos, para também sustentar a sua família. O Senhor confia recursos nas tuas mãos. Agora, quando nós não demonstramos competência para gerir os recursos que estão em nossas mãos, o que acontece com o talento daquele que não geriu o recurso, que não geriu o talento da forma que deveria? Até o que ele tinha, ele já não tinha nada, mas até o que ele tinha, lhe foi tomado. Olha como é forte isso, irmãos. O Senhor, ele confia a você talentos. Ele confia a você também recursos. Ele confia a você algo grande. E quando eu falo grande, irmãos, eu não estou falando de valor. Tá? Porque algo grande, eu estou falando de você ser íntegro
e fiel com aquilo que o seu Senhor entrega nas suas mãos. Sabe por quê? Porque é o que eu falei para vocês. Sucesso financeiro ou escassez não define salvação. Tá bom? E você ter muitos talentos para administrar ou poucos talentos para administrar, não significa que o que tem muitos talentos é mais competente e o que tem menos talentos é menos competente. Significa que a determinada pessoa, o Senhor, confia mais talentos, de repente pelo perfil, pela situação, enfim, por qualquer que seja a situação. Mas, se aquele que tinha um talento só tivesse administrado da forma correta e tivesse entregado 2 talentos, 3 talentos, tivesse multiplicado, gerado frutos, com certeza o resultado que ele teria não seria o que ele teria sido tomado, melhor dizendo, né? Com certeza o resultado dele seria positivo. Então, não se trata dos valores que o Senhor entrega às suas mãos. O Senhor entrega 100 mil a um, 200 mil a outro, R$1.000 a um, R$2 a outro. Não, é o seu coração. É onde estamos posicionados com o nosso coração. Então, o quão generoso, o quão disposto é o seu coração para honrar ao Senhor e para servi-lo como o dono das sementes que Ele te confia. O quão disponível o seu coração está e até onde disponível você está. Então, irmãos, isso é algo que... Aí eu vou contar um testemunho pessoal para edificação, né, das nossas vidas. O Senhor, Ele sempre prova o nosso coração, conforme eu disse. O Senhor, Ele prova. Quando nós estamos recebendo dEle essas sementes, e ao receber essas sementes nós devemos plantar, Ele confia em nós e Ele vai pensar, Ele vai fazer o seguinte: deixa eu ver se eu consigo confiar um pouquinho mais nele. Deixa eu ver se eu consigo fazer com que Ele sirva um pouco mais. Uma determinada feita, nós já tínhamos entendido essa situação na nossa família, já tínhamos entendido esses princípios, né? E a gente estava entendendo que o Senhor estava confiando mais recursos para poder administrar e mais recursos para poder semear. E chegando a essa situação, eu cheguei numa situação onde os meus olhos e o meu coração se encheu dessa ganância que nós lemos em 1 Timóteo capítulo 6. Onde as coisas começaram a dar certo, né? A empresa começou a fluir, as coisas começaram a funcionar, né? Eu larguei um emprego fixo que tinha para cuidar só da empresa, as coisas começaram a fluir. E fluindo ali, eu comecei eu acho que meu coração começou a se encher, talvez, de um ego. Eu não tenho vergonha de falar, irmãos, é testemunho. O coração começou a se encher, talvez, de um ego, né? Não tem aquelas cenas que a gente vê assim no Chaves, assim, quando começa a falar bem, ele começa a se inchar assim? Foi mais ou menos isso. Eu comecei, rapaz, eu sou capaz. Foi mais ou menos isso. Eu comecei a ver que eu era capaz de conseguir ter mais recursos. E eu falando, Senhor, que bênção, mas meu coração não estava cheio de alegria por isso. Meu coração estava cheio de alegria por causa da conta, que estava ficando um pouquinho mais gordinha. E eu também estava ficando mais gordinho também. Eu estava alegre por causa disso. E eu falando, caracas, olha só, rapaz, eu estou conseguindo cuidar melhor da minha família, passear, a gente viajou, fez uma primeira viagem, né? Nossa, foi maravilhoso, foi bênção demais. O Senhor, Ele dá o sustento, Ele também faz com que a gente tenha o nosso sustento. E só que isso, irmãos, começou a tomar o meu coração. E sem perceber, eu estava amando o dinheiro. E eu percebi que isso começou a ficar errado, começou a ser ruim, nocivo para mim, quando eu observei que chegava ali a minha data, onde normalmente eu entrego o meu dízimo, e eu comecei a dar com pesar. E eu comecei a entregar o dízimo com pesar. Isso, assim, me remoía um pouco, sabe? Falei assim, cara, isso está errado. Mas eu continuei a vida, né? Segui. Ia passando o mês, segui um mês, seguiu 2 meses, ia mesmo pesar na hora de entregar. Poxa, vai sair esse valor aqui da conta. E a gente tinha feito alguns outros compromissos também, né? Com os missionários e tal. E eu não estava feliz, meu coração não estava feliz. A alegria que eu tinha em dizimar, em ofertar, em semear no campo missionário, ela já não estava mais tão grande no meu coração. E eu percebi, eu estou amando dinheiro. E aí caiu a ficha. Chegou uma vez que eu estava para fechar uma venda bem
bem importante para a empresa. E não estava saindo de jeito nenhum, não fluía. O negócio não fluía. Foi passando mês, arrastando mês e não fluía de jeito nenhum. Era, na verdade, mais de um. E não fluía, não ia de jeito nenhum. E eu, meu Deus, o que está acontecendo? Não está fluindo, o negócio não está andando, não está dando certo. Quando ele estava vivendo nessa fase aí, nesse período, eu lembro que um certo dia eu estava orando e aí eu comecei a interceder por ele. O Espírito Santo me levou a interceder por ele em um momento ali da oração. E aí eu lembro que eu falando, Senhor, guarda o coração do Levi. Nesse exato momento eu vi o coração do Levi. Só que quando o Senhor me mostrou o coração dele estava cheio de barras de ouro. Aí o cabo que não tem discernimento vai falar, opa, glória a Deus. Quem não tem discernimento vai achar que é bênção, né? Quando na verdade era maldição, né? E ela não sabia que eu estava vivendo isso. Eu não compartilhava isso com a Marília, né? Eu não comentava isso com ela. As coisas estavam fluindo e tudo, e eu não falava com ela. Falava, tá acontecendo, mas eu ficava comigo mesmo, né? E eu lembro que aconteceu, desse meio período aí, que estava acontecendo toda essa situação, eu estava entendendo que eu precisava circuncidar o meu coração. Irmão, circuncidar, vocês entendem o que significa circuncidar o coração? Precisa explicar então não, né? Alguém não entende? Explica. Então vamos lá. A circuncidação, tá certo? Circuncidação. A circuncidação, ela significa uma separação para o povo de Israel. O que era circuncidar? Quando um israelita nascia, era cortado a pele do prepúcio do filho homem, né? É claro, né? Só um homem que tem, né? A pele do prepúcio era cortada, né? E isso era uma amostra que essa pessoa era uma pessoa separada, era um povo específico, era de Israel, entendeu? Quando a gente fala circuncidar o coração, é justamente esse sentido, é cortar algo que te deixa comum, mas te torna santo, amém? Algo que santifica, amém? Então, esse é um entendimento aqui, é mais profundo do que isso, mas isso aqui já basta já pra gente compreender. E eu entendi que eu precisava circuncidar meu coração, porque não estava saudável. Não estava saudável para mim, primeiro porque meu coração estava cheio de barras de ouro, né? Estava cheio de barras de ouro. Não estava saudável para minha família, porque o Senhor começou a fechar as portas, irmão. O mesmo Deus que te entrega os recursos, Ele é o mesmo Deus que pode segurar esses recursos para não te perder. Olha só isso, irmãos, como é forte. Lembra que eu falei lá no início? Tem muita gente que não consegue receber as bênçãos do Senhor, porque não tem estrutura para receber. Aí fica reclamando com Jesus, não sei o que, não consigo viver as bênçãos do Senhor e tudo, estou vivendo isso. Mas, às vezes, você não tem estrutura para poder receber essa situação, ou precisa sanar algumas situações na sua vida. Lembrando, nós não estamos falando que ter muito ou pouco recurso significa salvação. Eu vou bater nessa tecla aqui até a gente finalizar. Não significa estar bem espiritualmente. Todos esses pontos que nós estamos trazendo aqui, eles são pontos para a edificação das nossas vidas espirituais financeiras. E são pontos extremamente importantes para quem quer viver livre dessas amarras de mamon. Amém? Então, eu vou sempre trazer isso daqui, irmãos, porque como eu disse, como é polêmico falar de situação, de assunto financeiro na igreja, a gente precisa deixar claro, porque, como eu já disse, não é receita para nada. São princípios para que não sejam quebrados, mas que para você flua em tudo aquilo que o Senhor tem para você viver, amém? Às vezes o Senhor quer realmente te deixar na escassez ali, te provar como Jó. Jó era fiel, irmãos, era ou não era fiel? Mas viveu um momento ali de prova. Então nós vamos viver provas nas nossas vidas. O Senhor vai provar o nosso coração, vai circuncidar o nosso coração, amém? Então vão existir momentos, quer dizer que você está menos espiritual, mas espiritual não. Existem momentos e momentos. O que nós estamos falando é de uma situação extremamente específica. Fechando parênteses, voltando para a situação. Eu vi que eu precisava então circuncidar o meu coração, arrancar essas barras de ouro do meu coração ali. E irmãos, coincidiu justamente ali num período onde, se eu não me engano, estava havendo um encontro profético, ou era o encontro de pastores, eu não lembro, era algum desses encontros. E eu senti ali
o Espírito Santo assim, colocou claramente assim, um valor no meu coração para ofertar. Eu podia ofertar esse valor? Não. De forma nenhuma. Eu queria? Também não. Eu queria não. A barra de ouro estava dominando meu coração, irmãos. Oh, Jesus. Misericórdia de mim. E eu não queria fazer isso, na verdade. Eu não queria. E o Senhor, assim, meio que me colocou ali de frente a essas duas portas, sabe? Onde em uma porta você circuncida o teu coração e confia que Ele que provê, e onde na outra porta você continua caminhando na força dos seus próprios braços. Você pode fazer funcionar, irmãos. É capaz. Você é capaz de fazer funcionar muita coisa na sua vida. Mas, irmãos, não tem nada mais precioso do que você confiar plenamente de que tem um Pai que cuida dos teus sustentos. Irmãos, como é precioso. Você vai entender pelo desenrolar da história aqui. Enfim, tomei a decisão, consternado assim, sabe? Meu coração ficou assim. Eu falava, meu Deus, por que está acontecendo isso? Por que eu estou desse jeito? Irmãos, eu fui orar, fui chorar mesmo, fui berrado, assim. Eu estava no sofá, eu estava orando no momento, e me ajoelhei e fui orar ao Senhor. Eu falei, meu Deus, me perdoa, Senhor. Me perdoa porque eu fui ganancioso, eu amei o dinheiro. Me perdoa. E comecei a conversar com o Senhor. Sem pensar ali, antes de terminar a oração, orando mesmo, ali falando em língua, orando, já fiz ali a transferência que precisava ser feita ali. Irmãos, foi como se realmente a circuncisão tivesse sido feita na hora. Pá, cortou ali tudo na hora. Sabe por quê? Porque quando você não tem nada ali, o que te resta além de confiar? Não resta nada. Naquele momento ali, irmãos, eu falei, ou eu confio ou eu confio. Não existe outra saída. E naquele momento ali eu sentei. Mas, irmão, você não sabe a paz que veio no meu coração. A paz de entender que Ele quem provê. A gente tem uma tendência muito grande a achar que a toda hora, né? Eu chamo isso de amnésia espiritual. A gente tem... Isso não é só a gente, né? O povo de Israel tinha isso. Assim, o povo de Deus, infelizmente, sempre tem isso. É o tal da amnésia espiritual, que é esquecer os grandes feitos que o Senhor fez na sua vida. Israel viveu isso, né? O povo que viu o mar se abrindo, o povo que viu codornizes, o povo que viu o maná caindo do céu, no tempo, toda hora querendo voltar para comer cebola. Que loucura, né? A gente fala mal deles, né? Mas a gente é do mesmo jeito. A gente esquece, irmãos, dos milagres que o Senhor faz nas nossas vidas. A gente esquece de que Ele é o provedor do nosso coração, da nossa família, da nossa casa, da empresa, do seu trabalho, enfim, de tudo que você precisa. Irmãos, já parou para pensar que tudo que a gente precisa fazer é confiar? Já parou para pensar que a nossa missão, o que Ele chama a nós fazermos, é confiar que Ele é o nosso sustento? É tão simples, mas ao mesmo tempo tão complexo, porque a gente tem essa tendência de querer toda hora, né? A amnésia espiritual vem ali, a gente esquece, temos que estar ali toda hora, lembrando o nosso coração, lembrando a nossa alma que, cara, não sou eu que me sustento, é o Senhor que me sustenta. Irmãos, naquela noite, irmãos, pensa numa paz tremenda, que paz terrível. Foi uma bênção, irmãos. Por quê? O meu coração, ele deixou de ser dominado pelo dinheiro. Irmãos, como é perigoso o nosso coração ser dominado pelo dinheiro. E eu não estou falando de muito dinheiro, porque para muitos é muito, para outros pode ser pouco. Às vezes você está dominado por causa de 200 conto, irmão, sangue e fogo. Às vezes você está dominado por causa de 1 milhão, independente de valor. É o teu coração que está em jogo, independente do valor. O seu coração está em jogo nesse negócio. E quando eu falo seu coração, obviamente eu estou falando da sua alma, irmãos. É Mamon tentando dominar a nossa vida, querendo ganhar o nosso coração. No fim das contas, né, a paz veio na minha vida e eu realmente tomei de conta. Eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu comigo? Parece que houve um despertar, né? E veio através desse despertar, eu tomei assim a ciência de que, meu Deus, o que eu estava fazendo? Que besteira. Aí, irmãos, olha só que coisa, né? Coincidência ou não, né? No dia seguinte, a venda que estava ali há meses se arrastando foi fechada. Outros negócios muito bons também foram fechados. E o Senhor, ele só me confirmou. Né? Ele só me confirmou. Foi meio que uma lição ali para mim, sabe? Foi uma lição completa para mim. Mas ele me confirmou que é Ele quem governa os meus negócios. Irmãos, quem trabalha com venda entende que a persuasão faz parte, né? Você tem que convencer que a pessoa que o seu produto compensa, né? De que vale a pena. Faz parte do processo. Mas, irmãos, é bom, viu, quando tem um vendedor melhor do que você.
Quando o Senhor vê... Olha só, o pastor Miqueias deu um exemplo aqui, gente, que eu fiquei maravilhado também. O pastor Miqueias e a pastora Ju, na última pregação que eles fizeram, eles estavam ali no período de fechamento de matrícula mais quente, né? Foram para a missão, irmãos, deixaram na mão do melhor vendedor, que é o Senhor Jesus, e fechou muitos negócios para a glória do Senhor, porque confiou no Senhor. E assim, irmãos, não é para nossa glória, de forma nenhuma, mas o confiar no Senhor, por mais difícil que seja, faz com que a gente seja como criança aos pés do nosso Deus. Sabe, faz com que a gente... Poxa, eu vejo a Liz, né? Eu falo assim, amor, é impressionante como essa menina confia, tem liberdade, intimidade, né? Sobe na nossa cara, assim, anda na nossa cabeça, senta aqui no colo. Quando quer, sabe que pode vir, que vai ter colo, que vai ter abraço. É como se fosse isso, quando a gente confia plenamente no Senhor. Quando a gente entrega por completo tudo nas mãos dele, você está sendo exatamente isso. É como a Liz é uma criança que confia completamente no seu pai, sabendo que ele vai prover. A Liz não se preocupa se amanhã vai ter comida, ela não se preocupa se vai brincar amanhã, ela não se preocupa... Acho que nem o Davi, né? Se preocupa com isso. Os meninos não se preocupam com isso, irmãos. Coisa maravilhosa é ser criança, né? Vocês lembram quando vocês eram crianças, gente? Vocês não são tão velhos assim, não. Vocês lembram quando era criança? Vocês tinham preocupação se ia comer? Se tinha... Não tinha, gente. Mesmo se estivesse passando dificuldade, você não se preocupava com isso. O que eu passei, as dificuldades desse nível, de não ter muita coisa para comer, não, e mais que o corpo não diga isso, mas eu passei essas dificuldades de não ter o que comer. Então, irmãos, voltando aqui para a gente poder ir aqui para a parte de finalização. O seu coração, a oferta, o semear, vai fazer com que você seja esse instrumento. O que nós lemos aqui? Através de você será produzido frutos de justiça. Se o seu coração estiver aliado ao coração do Senhor, independente, irmão, se é muito recurso que ele vai entregar nas suas mãos ou poucos recursos, o seu coração estando alinhado, o seu pai vai confiar em você e ele vai suprir, como nós lemos, todas as suas necessidades, sendo elas grandes ou sendo elas pequenas. As suas necessidades não é você que vai sanar. A sua necessidade, quem vai sanar é o seu pai. Amém, irmãos? Você crê nisso? Glória a Deus. Vamos partir então para o último ponto. Nosso horário já chegou aqui já no limite. Que esse último ponto está muito entrelaçado, atrelado ao que nós falamos agora, que é sobre a generosidade. Isaac, coloca aí, por favor, Provérbios 11, 24. E a gente já vai... Vocês me dão mais 8 minutinhos? Amém? Ó que eu vou, vai não, vigia. Olha lá, ó, vamos lá. 11:24. Quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. Que texto objetivo, né, irmãos? Quem dá com generosidade, em outra versão vai dizer, quem tem o coração generoso vê as suas riquezas aumentarem, né? E aquele que quer reter, vê uma outra versão aí, ó. Cadê? Ah lá, ao que distribui, mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. Já parou para pensar que às vezes a nossa ganância, é o que aconteceu comigo, a minha ganância estava fazendo, na verdade, com que eu perdesse, ao invés de que eu ganhasse. Olha que situação louca, né? A gente, é um paradoxo, né? Você está segurando dinheiro, mas na verdade você está perdendo. E às vezes você está dando, mas está recebendo mais, é mais abençoado. Como eu disse, não se trata dos valores, se trata de como está o seu coração. A generosidade, irmãos, é um princípio que fez, um dos princípios que fez a primeira pessoa gentil a ser alcançada pelo Senhor. Vocês lembram, eu já falei diversas vezes sobre Cornélio aqui. Cornélio, ele era um homem, a Bíblia é clara em dizer lá em Atos, homem piedoso. Ele era generoso em esmolas e temente ao Senhor. Aí quando o anjo aparece para Cornélio, o que o anjo fala para ele? Cornélio, as tuas esmolas e as tuas orações. O anjo não falou só as tuas orações, o anjo falou as tuas esmolas e as tuas orações chegaram ao Senhor, foi agradável ao Senhor. Alguém acha para mim o texto aí? Está em Atos, se eu não me engano, Atos 10. Acha o texto aí, só essa parte que o anjo fala com Cornélio, tá bom? Quando achar, você me fala. Então, não foi só as orações que alcançaram o coração do Senhor.
mas a generosidade que Cornélio tinha com o seu próximo. Irmãos, a nossa generosidade está intimamente ligado com o amor ao próximo. A generosidade nada mais nada menos é do que você manifestar de forma prática o amor ao próximo. Então a nossa generosidade, irmãos, a generosidade de Cornélio fez com que ele fosse o primeiro gentil a ser alcançado por Jesus. Aí todos sabem da história. O anjo manda Cornélio chamar Pedro, os soldados de Cornélio vai atrás de Pedro, Pedro vai até a casa dele, todo mundo ali é cheio e batizado pelo Espírito Santo. Mas por quê? Acharam aí? Alguém encontrou? Pode ler, Vitor, por favor, pode falar em voz alta. Acha só a parte que o anjo fala com ele. 10:4. São as tuas orações e as tuas esmolas têm chegado à memória do Senhor, é isso? Tem chegado diante de Deus como um memorial. Vai ter um outro texto que vai dizer assim, em outra versão. Então, olha como é importante, irmãos, a generosidade na vida do cristão. Entendendo todos esses princípios que nós tratamos aqui agora há pouco. Lembre-se, irmãos, nós não estamos falando de valores. A generosidade pode ser você oferecer uma ajuda ao seu próximo com o seu braço. Pode ser você oferecer uma passagem de ônibus que estava de repente faltando ali para o cara chegar ali no seu determinado local. Mas pode ser de repente algo maior que o Senhor peça também. É o seu coração totalmente devoto ao Senhor ao nível de que nada que você tenha é precioso ao ponto de que você não esteja disposto a entregar. Esse é o ponto em que nós precisamos estar. Nada em que eu tenho pode ser tão precioso ao ponto de que eu não esteja disposto a entregar pelo amor ao Senhor. Então, irmão, você tem um carro bom? Bacana. Mas aí, você está disposto a entregar ele? Se o Senhor te pedir ele hoje. Você tem uma casa bonita? Bacana. Mas e aí? Se o Senhor te pede ela hoje? Entende? Essas avaliações nós precisamos estar constantemente fazendo para saber em que nível está o nosso coração diante do Senhor. Afinal de contas, deixa eu só ler aqui um texto. Acho que esse texto vai ser importante para nós. Não, vamos seguindo aqui. Vamos seguindo porque o horário não nos deixa. Ofertar, semear, a generosidade, o dizimar e a situação de não dever nada a ninguém, a legalidade, irmãos, estão completamente ligados à sua vida espiritual financeira saudável. Nós, partindo para a conclusão, né? Nós precisamos, irmãos, entender esses princípios para que a nossa vida espiritual financeira esteja caminhando de uma forma saudável. Sabe, às vezes você precisa, não sei, de algum discernimento do Espírito Santo. Tem coisa que a gente não lembra mais, irmão. Tem coisa que passou, a gente acha que virou águas passadas. Mas, irmãos, assim, daqui a 5 anos pode ser que não apareça mais no Serasa, mas lá no céu pode constar. Essa sua dívida com o teu próximo. Então, às vezes, a gente acha que não vai fazer diferença, né? Mas faz diferença na sua vida e não na vida de quem você está devendo. Tá? Esses são pontos extremamente importantes, irmãos. E aí eu quero deixar só os últimos 2 pontinhos que vão estar ali tratando bem dentro da generosidade, que é algo também muito importante para essa vida espiritual financeira saudável. Uma delas vai ser falar sobre o empréstimo. Mateus 5, 42. Bota aí, Isaac, por favor. Mateus 5, 42. Isso vai falar sobre muito também como o nosso coração está preso a tudo isso. Olha só o que diz a palavra. Dê a quem pedir e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. Beleza, segue. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeiem o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Agora coloca lá no Mateus 6, 35.
Mateus não, perdão, Lucas. Lucas, capítulo 6, verso 35. Portanto, amem os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar o quê? Nada de volta. Essa é dura, hein? Essa é difícil. Então a recompensa que receberão do céu será grande e estarão agindo de fato como filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso, até mesmo com os ingratos e perversos. Irmãos, esse daqui também é muito difícil. Eu remui muito dentro dessa palavra. Sejam misericordiosos, assim como seu pai é misericordioso. Muito importante essa parte também. Irmãos, a misericórdia está ali junto com o processo da generosidade. Muito junto com o processo da generosidade. Agora, quando a gente fala de empréstimo, irmãos, é algo mais complexo. Muito complexo. Por quê? Qual é um conceito que eu aprendi, agora eu não lembro se foi no Crown, não lembro se foi o pastor pregando, mas um conceito que eu aprendi alguma vez que foi muito importante para discernir esse processo de empréstimo. Eu nunca posso emprestar daquilo que me falta. Como é que eu vou tirar da boca da minha família, dos meus filhos, e entregar sem que eu queira receber de volta? Entende? O ponto é, você dá e empreste sem querer receber, sem ter pressa. Tem outra versão que vai dizer, sem ter pressa de receber de volta. Esse é mais difícil. Esse é mais difícil. Mas assim, um princípio que eu sempre sigo na minha vida, no que diz respeito a esse ponto, ao empréstimo, é: eu vou emprestar do que me sobra e não do que me falta. Então assim, eu sei que é a vontade do Senhor que a gente empreste. Entende? A gente precisa ter o coração generoso. Não sou eu quem estou dizendo, irmãos. Está escrito. Está escrito. A gente tem que ter esse coração generoso. Entende? Mas nós temos os compromissos. Afinal, eu não posso cumprir um requisito e deixar de cumprir outro. Entende? Então, por muitas vezes, irmãos, eu já fiz isso já por diversas vezes, de emprestar e falar assim, esquece. Hoje, na verdade, eu faço assim, né? Se for preciso fazer essa situação, eu faço isso. Eu empresto e nem lembro mais, eu esqueço isso. Primeiro, porque fazendo assim, eu ajo com misericórdia. Por quê? Eu tiro essa pessoa das amarras comigo, da escravidão comigo. Se eu empresto para a pessoa e eu fico ali, que nem o servo incompassivo, lembra da palavra do servo incompassivo? Ele é perdoado pelo seu senhor, mas quando ele encontra o seu conservo que devia a ele, o que acontece com ele? O seu senhor olha para ele, mas eu não te perdoei? Por que você está aí cobrando o caba desse jeito aqui? Vai para a prisão, joga na prisão. Qual dívida é maior, irmãos? A nossa dívida para com Deus ou a dívida do próximo para com a gente? A nossa dívida para com Deus é infinitamente maior do que a dívida do nosso próximo para conosco. Então, quando você empresta, mas sem esperar receber, se voltar, irmãos, é bênção, glória a Deus, voltou. Agora, quando você empresta sem prender essa pessoa, irmãos, é uma das melhores coisas que você faz, porque aí vai tratar também sobre o perdão. O que está escrito lá, o texto que o Isaac tinha acabado de colocar, é sobre a misericórdia. Bota lá de novo, Isaac, acho que foi o 6,36. Lucas 6,36. Olha lá. Sejam misericordiosos, assim como o seu pai é misericordioso. Entende? Esse é meio que um fato condicional. Para que haja misericórdia na sua vida, você precisa ser misericordiosa. O que a oração do Pai Nosso está dizendo lá? Perdoe as nossas dívidas, assim como nós também, não é? Perdoamos os nossos devedores, né? A dívida ali, irmãos, não está falando só sobre dívida do nível pecado. Mas ela está falando em todos os sentidos, em todas as áreas. Assim como eu perdoo o meu próximo, independente do que ele me deve. Se ele pecou contra mim, se ele é meu inimigo, se ele está querendo me matar, se ele está me devendo dinheiro, qualquer coisa. Perdoe ele, perdoe-me assim como eu tenho perdoado ele. Agora, como é que o Senhor vai trabalhar na sua vida com perdão se você não tem perdão para dar para o seu próximo? A pior parte de não conceder perdão, principalmente quando se trata de situação financeira, mas no âmbito geral, seja do perdão ou não, é porque você também se amarra ao próximo, se amarra a essa pessoa e muitas vezes deixa de frutificar, porque você está amarrado ali a essa, de repente, dívida, seja ela financeira ou não, com essa outra pessoa. Então, irmãos, a melhor coisa que existe é você liberar as pessoas. Flua no Espírito Santo, seja livre,
seja livre, se você deve, fica tranquilo aí, se você quiser ser paga, se não quiser, tá perdoado, fica de boa aí que eu tô de boa aqui, eu quero fluir no Espírito Santo. E a perdão que você, assim como você perdoou o seu próximo, você será perdoado. Assim como a sua misericórdia alcançou o seu próximo, a misericórdia de Deus irá te alcançar. Amém? Então, irmãos, eu quis passar esse outro princípio aqui, no que diz respeito à generosidade, porque eu vejo que existe um laço entre essas duas situações. Existe uma conexão entre essas situações. Então, irmãos, a generosidade faz você alcançar o coração de Deus de uma forma diferente. A generosidade, o perdão, o coração grato, o coração que ama ao Senhor acima de qualquer coisa, ele está pronto para ser um canal, ser um instrumento de bênçãos para o reino de Deus. O que nós lemos lá no início sobre as sementes, lá em 2 Coríntios 9, está falando sobre um Deus, um Pai que entrega semente a você e você é um instrumento de gerar, de frutificar essas sementes em frutos eternos. Irmãos, olha a bênção que é poder servir o Senhor em integridade na nossa vida espiritual e financeira. Sendo no pouco, sendo no muito, Ele é quem nos sustenta. Sabe, é entender que na bonança ou na escassez, Ele é quem governa as nossas vidas e de nada eu vou temer, nada eu terei falta, porque é Ele quem coordena nossas vidas, Ele quem governa as nossas vidas, e se Ele quiser suprir, Ele vai suprir. Se Ele não quiser suprir, Ele não vai suprir também. Está nas mãos do nosso Senhor. Agora, a nossa missão é entender esses princípios e fazer com que esses princípios não deem legalidade para a mamon tocar nas nossas vidas. Amém? Amém, irmãos? Vocês estão comigo aqui? Glória a Deus. Irmãos, olha só. Fechando aqui, concluindo agora, fechando esse momento. Sabe, o desejo do meu coração, ao trazer essa palavra, é fazer com que vocês entendam quão importância, o nível de importância que existe na nossa vida espiritual financeira em tudo que a gente faz. Nós falamos lá no início, cerca de 70%, 80% das nossas vidas está envolto disso. Está envolto de ganhar dinheiro, de gastar o dinheiro, de fazer, de administrar esse dinheiro. Não porque a gente quer, mas porque a vida ela é dessa forma. Eu queria estar no céu agora, né? Acho que vocês queriam estar junto comigo lá também. Mas enquanto nós estamos aqui, a nossa missão é administrar as sementes que o Senhor coloca em nossas mãos e frutificar para o reino. Amém? Então, eu quero que no nome de Jesus, eu quero orar por vocês e eu quero que no nome de Jesus vocês mapeiem as suas vidas e vejam se existe algo nesse sentido que está disfuncional, para que você possa viver em integridade. Porque esses 80% não têm a influência na sua vida para te tirar a paz ou para te colocar a paz, porque a sua vida está nas mãos do Senhor. Amém? Você crê nisso, irmãos? Que você pode viver aqui a integridade aqui de uma felicidade no Senhor? Irmãos, como eu disse, não se trata, mais uma vez e fechando agora, não se trata do valor, do recurso que você tem. A prosperidade não se trata de você enriquecer, não é teologia da prosperidade. A prosperidade é você conseguir ter contentamento no Senhor em aquilo que Ele te confia, independente se muito ou se pouco. Independente se você ganha 100 mil ou se você ganha R$1.000. Irmãos, eu conheço, pessoalmente, obviamente eu não vou falar uma pessoa que tem um salário de R$40 mil e vive em dificuldade financeira. Você acha isso normal? Faz sentido isso? R$40 mil e viver em dificuldade financeira? Irmãos, R$40 mil aqui, se brincar, sei não, mas rapaz, quem que você acha que está, infelizmente, governando essa situação? Percebe como isso é forte? Não se trata do valor, se trata de contentamento que o Senhor gera no teu coração, no pouco ou no muito, porque você está em paz com Deus e a sua vida pertence a Ele por completo, de forma integral. Esse é o objetivo, amém? Eu quero que você curva a sua cabeça no nome de Jesus. Eu quero que você ore comigo nesse sentido, no ponto onde, pedindo para o Espírito Santo te mostrar, te revelar se existe algo nesse sentido que está disfuncional na sua vida espiritual financeira. Comece a falar com o Senhor e no nome de Jesus, não precisa falar alto, pode falar baixinho, conversar com o Senhor, mas apresente a tua vida espiritual financeira
Sabe, consagre ao Senhor a tua vida espiritual financeira no ponto onde ela não venha interferir na sua vida, onde ela não possa ser capaz de colocar a paz na sua vida, mas também não seja capaz de tirar a sua paz. Sabe, que o recurso que o Senhor coloca em sua mão seja apenas um instrumento para você gerir e gerar frutos eternos. Ore ao Senhor. Senhor, nós oramos, meu Deus, eu oro pelos meus irmãos que aqui estão, pedindo, Pai, que o Senhor traga discernimento espiritual nesses 4 pontos, no que diz respeito ao dízimo, às ofertas, à generosidade, às legalidades. Espírito Santo, revela ao coração de cada um se existe algo disfuncional na vida de algum dos meus irmãos aqui. Eu te peço, Espírito Santo, revele. Mostre, Senhor, o caminho. Mostre, Senhor, se há algo que eles precisam fazer. Mostre, Senhor, se há algo que eles precisam, meu Deus, caminhar para poder, ou consertar, para poder fluir, meu Deus, de forma integral no Senhor. Pai, nós não queremos, meu Deus, que a nossa paz dependa de um sucesso financeiro. Nós não queremos que a nossa paz dependa, Senhor, dos recursos. Nós queremos que a nossa paz dependa de Ti, nada além do Senhor. Nós queremos, Senhor, viver em integridade completa com o Senhor. Então, meu Deus, nós entregamos aqui em Tuas mãos a nossa vida espiritual financeira, pois entendemos, Senhor, que não existe uma separação da nossa vida financeira, da nossa vida espiritual. Meu Deus, que os nossos recursos sirvam para o reino, que as nossas vidas sirvam de forma integral para o reino, para fazer fluir e avançar, meu Deus, para a eternidade. Senhor, que nós sejamos instrumentos capazes de administrar os recursos que o Senhor coloca em nossas mãos. Que sejamos capazes, Senhor, de administrar, Senhor, mas não só de administrar, mas de termos o nosso coração circuncidado, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos auxilia a confiar, meu Deus, nos ensina a confiar plenamente no Senhor, a confiar de que o Senhor, de que os Teus planos são muito melhores do que os meus, de que a Tua administração é muito melhor do que a minha. Meu Deus, nos ajude a confiar completamente no Senhor. Crendo nisso, Senhor, nós queremos viver integralmente o propósito do Senhor e fazer fluir, Senhor, fazer fluir, meu Deus, fazer com que essas sementes gerem frutos a 30, 60, a 100 por um, para a eternidade. Nós te pedimos no nome de Jesus e cremos, Senhor, que o Senhor fará. No nome do Teu Filho Jesus, nós cremos nisso. Amém? Amém, irmãos. Glória a Deus. Pastor Miquel. Marília, vem cá. Levi, vem cá. Pastora Gilene. Irmão, é o seguinte, enquanto o Levi ministrava, né, eu senti dardos e setas do espírito de Mamon na minha mente. Eu fiquei com muita dor de cabeça aqui, entendeu? E falei com a Jojo, falou, ó, é Mamon, é o espírito de Mamon, é o espírito maligno mesmo que tem afligido a vida financeira da igreja. Deixa eu te falar, Levi e Marília estão dotados de muita autoridade para falar sobre dinheiro aqui, viu? Para falar sobre como repreender o espírito de Mamon, porque eles têm vivido isso, tá? E eu quero ser o primeiro aqui que quero ser ungido por eles aqui. Eu quero que os casais venham aqui. Eles vão liberar sobre a vida de vocês a unção que tem sido derramada na vida deles, para que a igreja floresça, para que a igreja prospere. O Senhor não chamou uma igreja fracassada nas finanças. É disfunção. E o Senhor, nessa noite, Ele vai destronar o espírito de Mamon de todas as casas do povo de Deus. Amém? Então eu quero nessa hora, Levi e Marília, que vocês tenham um óleo aqui do lado, tá? Podem ir pro lado aqui, tá? Os casais que quiserem, vocês podem vir. Eu já estou aqui na frente, aqui, ó. E é só ungir mesmo, amém? Eles vão ungir e vocês vão tomar posse do que o Senhor tem derramado sobre a vida deles. E em nome de Jesus, tudo que amarra nessa noite vai ser dissipado no nome de Jesus. Oi.
Não só os casais, mas para quem quiser, tá? Quem o Senhor mover, tocar o coração, pode vir aqui receber, sabe, essa unção. Tem algo profético. Vocês sabem que não é comum a gente fazer isso. O Senhor moveu, né? Então é isso. Você que foi ungido e recebeu a bênção, você está abençoado no nome de Jesus, tá bom? Você já está liberado, tá? Liberado para ir para casa, viu, irmão?